A paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus que se encontra lá em Atos 3, onde a palavra de Deus ela conta a história de um homem que era paralítico desde o ventre de sua mãe. Também conta a história de Pedro com João, homens que tinham o desejo no coração de estar sempre na presença do Senhor em oração. E a palavra do Senhor Jesus, ela conta que aquele homem paralítico, ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Por essa razão, ele era colocado na porta daquele templo, porque esse homem, ele vivia do ouro e da prata. Ou seja, nessa palavra eu posso ver duas pessoas com a personalidade diferente e atitudes diferentes. Esse paralítico, ele era colocado na porta do templo porque ele vivia de esmola, ou seja, ele estava ali para receber. Pedro e João estavam ali, subia aquele templo para orar, porque eles se colocavam na presença do Senhor Jesus para receber de Deus, né, a autoridade sobre sua vida, revestimento, porque o desejo do coração deles era poder ajudar pessoas, ajudar seus irmãos ali da igreja, porque Pedro com João, eles eram líderes de igreja. A palavra do Senhor Jesus, ela fala que é melhor dar do que receber. E aquele rapaz que era paralítico desde o ventre, ele estava ali porque ele queria simplesmente receber, porque ele vivia de esmola. E Pedro e João, eles queriam receber de Deus para ajudar muito e muito mais. Porque eu falo que nessa palavra eu posso ver duas pessoas com diferente, a personalidade diferente e atitudes diferentes. Por quê? Porque o paralítico, aquele coxo, estava ali porque ele necessitava de ajuda. Pedro e João estavam ali no templo buscando de Deus a possibilidade de ter para ajudar. É que nem eu falei, a palavra do Senhor Jesus, ela nos afirma que é melhor ter para dar do que receber. Deus, ele tinha já decretado uma vitória na vida daquele paralítico. Deus, ele já tinha escrito uma nova história para aquele paralítico. Porque a vida daquele paralítico, se ele continuasse pedindo esmola, ele ia continuar a vida inteira na porta daquele templo pedindo. Deus, ele não queria isso para aquele paralítico. Deus queria mudar a história. Queria mudar a história dele. Então a palavra do Senhor diz que quando Pedro e João sobem ao templo, aquele paralítico era colocado todos os dias ali na porta famosa do templo para pedir a esmola, porque ele sobrevivia dessas esmolas, né? Que é a prata e o ouro. Então, quando Pedro e João eles chegam ali naquele templo para orar, o paralítico já estava ali. E a palavra nos afirma que ele fita os olhos ali esperando receber alguma coisa de Pedro e João. E ali ele pede uma esmola. E João, com Pedro, eles não tinham nem o ouro nem a prata. Mas a palavra de Deus, nós possamos ver que Pedro responde e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quando ele declara essa palavra profética na vida daquele paralítico,
Possamos ver na palavra que ele pega nas mãos do paralítico, levanta ele e os seus pés, que era torto, e tornozelos, que eram tortos, começam a se firmar. E aquele paralítico começa a saltar de alegria. Jamais aquele paralítico, eu acredito que ele nunca imaginaria que a vida dele seria mudada. Mas Deus, como conhecia a vida dele, o estilo de vida dele, Deus, ele já tinha decretado uma mudança de vida para acontecer na vida dele. Deus já tinha escrito uma nova história na vida daquele paralítico, porque Deus não queria que aquele paralítico continuasse pedindo, continuasse naquela situação. Porque a vida de quem pede, de quem só quer receber, não é mudada. Possamos ver na palavra que o desejo daqueles homens, Pedro e João, era poder ajudar os necessitados, todas as pessoas que precisavam. Mas quando aquele paralítico pede ali, esperando deles receber uma esmola, eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham algo muito mais que o ouro, que a prata. E naquele instante ele diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Pedro, ele tinha uma autoridade. Ele era revestido do poder de Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias ali ele estava orando, se colocando na presença de Deus como instrumento para ser usado por Deus. Então, eles tinham ali muito mais que o ouro, muito mais que a prata, que era a autoridade, que era a unção de Deus sobre a vida dele. Porque quando ele abre a boca ali, ele declara aquela palavra sobre aquele paralítico ele recebe a cura instantaneamente. A vida daquele paralítico foi transformada de uma maneira tremenda naquele instante. Então, é importante que nos colocamos diante da presença de Deus como instrumento, porque a oração de Pedro era: ele orava ao Senhor, se colocava como instrumento diante de Deus, na presença de Deus, para que Deus viesse usar. E Deus tinha revestido eles de uma autoridade muito grande, uma autoridade que transformou a vida daquele paralítico. Então não é diferente. Se nós não tivermos bênçãos financeiros para ajudar o nosso próximo, o nosso irmão, mas se nós buscarmos a presença de Deus, estar na presença de Deus em oração, em consagração a Deus, fidelidade ao Senhor Jesus, nós temos para oferecer muito mais que o ouro e a prata, como João teve, como Pedro teve ali. E mudaria a vida de qualquer pessoa. Basta nós nos colocar diante do Senhor Jesus. Pedir a Ele que nos reveste de autoridade. Porque a situação na vida de muitas pessoas que vem de uma maneira que a pessoa fica até com a fé, que abala até a fé da pessoa. Tem situações que quer tirar até a única coisa que a gente tem, que é a fé. Mas quando nós, o pastor, a pastora, o evangelista, o obreiro, o membro, está na presença de Deus, e ele vai de encontro a esta pessoa, ele faz aquela oração, ele profetiza na vida daquela pessoa, a vida dela vai mudar. Sabe por que vai mudar? Porque você
está cheio da unção de Deus. Você está cheio de Deus. Você está próximo de Deus. Quando nós colocamos a nossa fé, a nossa presença diante do Pai em oração, nós começamos a chegar ao Senhor. Ele começa a chegar próximo. Então, a autoridade de Deus, ele nos reveste dessa autoridade. E essa autoridade ela vai fazer muito efeito, muita diferença. Porque no dia que uma pessoa procurar você ou eu, precisando, necessitado de uma oração, você ora e o milagre vai acontecer. A situação daquela pessoa vai ser mudada, vai ser transformada. E ela vai voltar a acreditar no impossível. Sabe por quê? Porque ela vai testificar e vai dizer: o homem de Deus, a mulher de Deus orou por mim e profetizou na minha vida. E minha vida foi mudada. Então, é muito lindo, muito maravilhoso quando nós nos colocamos diante do Senhor Jesus em oração, em consagração, temos uma vida íntima com o Senhor e nós intercedemos por alguém e aquela pessoa depois ela volta para testificar da bênção que recebeu, do milagre que recebeu, do problema que foi resolvido. Então é muito gratificante isso. Isso tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque sem o Senhor nós não podemos nada, nós não fazemos nada. Dependemos do Senhor para tudo. Se nós quisermos ter êxito no nosso ministério, nós temos que ter uma vida íntima com o Senhor. Nós temos que ter um encontro com Deus. Nós temos que ter uma intimidade com o Senhor. Para que toda vez que você profetizar na vida de alguém, a vida dela vai ter uma mudança. Assim como na vida daquele paralítico, teve uma mudança instantânea, uma nova história naquele dia. Foi escrita, apesar que já estava escrita, mas naquele dia foi concluída através de Pedro e João. Então, essa palavra nessa noite fica para mim e para você. Eu tenho aprendido muito com a palavra do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe grandemente. Então vamos nos colocar diante do Senhor com fidelidade, buscar o Senhor, assim como Pedro orava ao Senhor, mesmo nós não tendo o financeiro para ajudar, mas se nós tivermos unção do Senhor sobre a vossa vida, isso vai ser de muita valia para ajudar outras pessoas que até mesmo está com a fé tão pequenininha, até mesmo está até desacreditada. Mas quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo, que colocamos a mão sobre aquela pessoa em oração, a vida dela vai ser uma vida transformada. E ela vai sair com outra visão, com outro pensamento. Sabe por quê? Porque quando você declarar a vitória, o milagre, o Espírito Santo está trabalhando na vida dela, através da sua pessoa. Então, que Deus vos abençoe e esta palavra possamos tomar posse dela, para que Deus venha operar grandemente através de vossas vidas no vosso ministério. Vamos honrar a oportunidade que o Senhor nos dá para fazer a sua obra, levar a palavra para pessoas, para vidas, para as almas que
estão tão carentes de uma libertação, de uma transformação de vida. Que Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém?